Feche os olhos enquanto eleva uma prece ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos pela vida, pela saúde em primeiro lugar, e pela bondade do Espírito Santo em nos conduzir para este lugar, esta casa, construída para a nossa adoração e louvor ao nosso grande Deus. Obrigado pela boa semana e por estarmos aqui. Querido Pai, nós não queremos pedir somente para nós as bênçãos aqui, mas também para os nossos queridos irmãos que não podem estar aqui conosco devido à situação que nós vivemos no momento. Que as bênçãos sejam extensivas a todos eles, e aqueles que porventura estejam com alguma enfermidade, o Senhor possa estar com eles também, colocando a tua mão que cura, curando e aliviando do sofrimento. Pedimos a presença ou a continuidade do Espírito Santo nesta hora, ao iniciarmos a escola sabatina, ao estudarmos a lição, para que o Senhor nos faça compreender a mensagem que temos para os últimos dias nesta terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais fácil para mim comunicar, não fica precisando colocar toda hora a mão para levantar. E ainda mais para os que estão assistindo em casa, né? Estão mais distantes ainda, né? Mas eu quero dizer para vocês que todos aqui na igreja estão com a máscara e uma certa distância de cada um. Temos até bancos ainda vagos aqui. Que bom se você que pode ou poderia estar aqui e não veio, faça planos para o próximo sábado você vir aqui, tá bom? Será uma alegria. Vocês que estão em casa, não imagine, ao olharmos aqui os que estão aqui presentes, a alegria, o prazer de estarmos aqui. Temos aqui até o Vitor e a esposa, que fazia um tempão que não via ele estar aqui conosco. Para vocês que não vieram, poderão vê-los. E outros mais aqui, né? Acho que os demais sempre têm vindo. Tem ali um irmão de camisa azul ali, eu pelo menos de máscara eu não estou lembrando. É da cidade ou de alguma cidade vizinha? Porto Ferreira, muito bom. É adventista? Legal, isso aí. Seja bem-vindo, viu, irmão? Sinta-se bem aqui na casa. Os demais são membros aqui, né, da Pirassununga mesmo, né? Temos aqui mais uma irmã aqui na frente, também não estou lembrado. É daqui de Pirassununga, não? Visita? A mãe? Ah, muito bom. Acho que sábado ela estava aqui, não estava? Ah, tá, agora eu estou lembrando. Muito bem, vamos para a lição então da escola sabatina. O tempo é bem resumido, o nosso tempo aqui nesse período de pandemia tem que ser muito rápido. E apenas algumas considerações. Por isso, não negligencie o estudo em casa. É ali que nós temos mais tempo, podemos dedicar ou de manhã ou à noite, não importa, para o estudo da lição. Aqui nós vamos apenas relembrar alguns pontos da lição da escola sabatina. E aproveitando, vamos já providenciando a lição para o próximo trimestre, que já está aí, né? Mas, 2 sábados, é isso, né? Já termina? E aí temos que ter a última lição deste ano. Mensagem que vale a pena compartilhar. Sábado passado nós analisamos aqui, né, o tipo de mensagem que nós temos que compartilhar às pessoas, e muitas vezes nós não falamos com todo entusiasmo em comparação aos assuntos que nós temos do dia a dia, esporte, futebol, né, as fofocas. Nós fazemos questão de comentar com os nossos amigos. Será que nós não damos a devida importância à mensagem de salvação para as pessoas? Por isso que às vezes nós negligenciamos falar aos outros. A gente acha às vezes inapropriado o momento de falar, fica o receio e a gente não compartilha a mensagem de salvação para as pessoas, não é isso? A mensagem do terceiro anjo para os dias que estamos vivendo, para nós, o povo adventista do século 21, não é isso?
Por que será que nós temos essa dificuldade de falar, transmitir às pessoas? Existem, nós vemos aqui no decorrer do trimestre todo, diversas maneiras e formas de nós testemunharmos, né? Levarmos a missão, vivendo, compartilhando, falando, né? Testemunhando, enfim, são diversas maneiras. Ninguém vai falar, olha, eu não sei fazer nada. Você pode fazer. Nessa semana então, nós estamos vendo o tipo de mensagem que devemos compartilhar. Na parte de domingo, ela fez uma análise aqui da mensagem presente na época dos apóstolos, não é isso? Qual era a mensagem que eles pregavam naquela época? Jesus já havia morrido, já havia subido para os céus. E qual era a mensagem que os apóstolos continuaram pregando? Eles testemunhavam do quê? Pode participar aí, rapidinho pode participar, mesmo que não pareça aqui na câmera. Era a mensagem dizendo que Jesus havia vindo, havia morrido, né, em nosso lugar. Era a mensagem presente. E os apóstolos eram as testemunhas daquilo, porque eles viveram aquele momento. Então eles pregavam com veemência esse tema. Por exemplo, existem outras mensagens, né? A mensagem do dilúvio, né? Noé pregou 120 anos, né? A mensagem lá quando José esteve no Egito, que haveria uma grande fome, que devia ser preparado os alimentos para que pudesse sobreviver. João Batista preparando então a vinda do Messias de Jesus, né? Então sempre nós fomos avisados. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre avisa a nós com antecedência um acontecimento que está por vir, para que nós não mas eu não sabia. Agora talvez muitas pessoas poderão dizer assim, ninguém nunca falou que Jesus ia voltar para mim, eu não fiquei sabendo. E quem sabe eu e você moramos do lado dessa pessoa, trabalhamos junto, quem sabe, e nunca falamos. Eu já disse aqui uma vez de uma garota quando estudava na escola, no primeiro grau, ela pediu licença para a professora para recitar um salmo, falar um texto dos evangelhos, era da Igreja Assembleia de Deus. Ela não tinha vergonha, e eu ficava admirado, a coragem, a ousadia e o amor que ela tinha pela fé que ela professava, né? Depois, na segunda-feira, o foco do Apocalipse no tempo do fim. Os evangelhos, nós vemos aqui que eles concentravam então, principalmente na primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, em que ele iria morrer, dar a sua vida por nós. Agora, o Apocalipse, o foco, o clímax do conflito dos séculos está para os dias finais, especialmente sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Você pode notar que todas as profecias, os capítulos do Apocalipse, o final está relacionado com a volta de Jesus. Você lembra ali as 7 igrejas? Praticamente todas elas no final falam: aquele que vencer estará comigo no paraíso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a cor da vida. Aquele que vencer terá o lugar na árvore da vida. Enfim, estou falando aqui as minhas palavras, né? São promessas da volta de Jesus, a vida eterna com Cristo na Canaã celestial. Agora, embora, na terceira pergunta aqui fala, qual a conclusão semelhante vemos em cada uma das passagens aqui de Apocalipse 1:7, 11:15, 14 e capítulo 19. Muitas delas apresentam assuntos ou imagens diferentes, né? Mas tratam do mesmo tema, como diz aqui, a segunda vinda de Cristo em glória. E nós precisamos falar isso para as pessoas. Você não faz ideia, tem pessoas que nunca ouviram falar disso. Eu já vi muitos irmãos aqui falar assim: mas Pirassununga, quantos anos nós temos de história de adventismo aqui? Foi feito muitos evangelismos. Mas você já parou para pensar quantas pessoas nasceram depois daquilo? Quantas crianças cresceram? E muitas pessoas, quem sabe, nunca ouviram falar a verdade íntegra, né? Alguma coisa talvez ouviram falar, porque temos a televisão, os rádios, os meios de comunicação. Mas nós precisamos levar a verdade da volta de Jesus e o preparo.
Por quê? Olha aqui na terça-feira, na quarta-feira. Por que nós vamos levar a mensagem? Não é só falar da volta de Jesus. A Bíblia fala que há um julgamento no céu. E aqueles que não estiverem preparados, não serão selados e não poderão estar no céu. Então não é simplesmente falar, Jesus vai voltar, bom, então eu quero ir para o céu. Mas há um preparo para isso. Na terça-feira diz assim, a mensagem para o tempo do fim. No capítulo 14, a suma importância para o povo de Deus nos últimos dias da história, não é isso? Lá está relatado em Apocalipse 14, 14 a 20, que fala sobre a colheita de grãos e da uva. O que representa a colheita dos grãos? O que é a colheita dos grãos? E também a colheita das uvas. A lição responde, logo embaixo aqui no comentário. Diz que a ceifa de grãos maduros representa a redenção dos justos. E a colheita das uvas maduras representa a destruição dos ímpios. Lembra na parábola do trigo e do joio? Que alguns queriam arrancar para poder separar o trigo do joio. Aí o dono da vinha, da lavoura diz assim, não, espera amadurecer os grãos. Nós vamos colher o trigo e separar o joio. O trigo vai para o celeiro e o joio será queimado. Então as pessoas precisam saber disso. Quem quer ser aqui uva então? Uva é uma fruta gostosa, né? Mas aqui no simbolismo, ela será pisada e destruída. Representa então os ímpios que serão destruídos. E nós vamos avisar então as pessoas para se prepararem para a grande colheita. A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14 apela para a geração do século 21. Quem é essa geração? Somos nós, não é isso? Ela apresenta o evangelho da graça de Deus que concede perdão a todos. Então, o juízo está acontecendo no céu, mas ainda existe graça. Aqueles que aceitarem a Cristo, ao saberem o que é que Cristo fez por eles, o que Ele está fazendo lá no céu, há oportunidade de graça, de arrependimento e de perdão. Tem um rapaz que trabalhou um tempo conosco, ele diz assim, olha, eu fiz tanta coisa errada, ele é novo ainda, que para mim não tem mais salvação. Vocês não imaginam o que eu já fiz nessa vida. Eu falei, não senhor, não é assim não. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu falei, mas será? Eu falei, é verdade, você tem que crer nisso. Então nós precisamos levar esse conhecimento às pessoas. Agora, em sentido especial, em resposta à pergunta 5, né, como entender quem somos como adventistas do sétimo dia? Olha um trecho que foi tirado do livro Evangelismo, da escritora Ellen White, diz assim, isso é para nós, olha só, em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi confiada a eles uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então a pergunta, como podemos levar essas palavras a sério na esfera individual e coletiva? Aqui como igreja nós podemos desenvolver um trabalho, um programa, evangelismo, pequenos grupos, quem sabe, mas individualmente, cada um de nós podemos, né? Às vezes como a igreja determina aqui um bairro ou alguns grupos, mas e lá o seu amigo que não frequenta esse bairro e nem o grupo? Cabe a mim e cabe a você falar e adverti-los para se prepararem também. Nosso tempo já está esgotando, vamos correndo. Compreensão mais plena da verdade. A mensagem do Apocalipse para os últimos dias apresenta Jesus na plenitude de sua graça para a humanidade. O que quer dizer temer a Deus? No texto aqui, é ter medo de Deus? Quantas explicações já tivemos sobre isso, né? Mas tem gente que às vezes não entende.
Ah, eu tenho medo de Deus, porque se eu não obedecer a Deus, não guardar os mandamentos, Ele vai me castigar, Ele vai me destruir no final, queimar com fogo. É isso que quer dizer temer a Deus? Não é isso, não é isso. Temer a Deus é obedecer, guardar os seus mandamentos, observar as suas leis. É esse temor de Deus. Porque Deus, Ele não traz sofrimento a ninguém. A Bíblia diz que até a destruição do pecador vai ser, vamos dizer assim, imagina assim com as nossas palavras, é uma dor no coração de Deus ter que destruir as criaturas, porque não aceitaram. Mas será para o próprio bem até dos pecadores, do que eles viverem, quem sabe, a eternidade em pecado, né? Então, temer a Deus tem a ver com o que pensamos, é um apelo a viver para agradar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. É uma atitude de obediência que nos leva a viver piedosamente. E essa mensagem também nos convida a dar glória a Deus, o que se relaciona com o que fazemos em todos os aspectos da nossa vida. Então, glorificar a Deus, lembra daquele verso? Que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, abrange todas as nossas ações, os nossos pensamentos e atos, não é isso? Depois, na pergunta 7, eu sublinhei aqui uma parte também interessante, sobre essa mensagem de adorar a Deus, né? Existe por aí a falsa adoração, o dia de Deus e o falso dia de Deus. Diz aqui que Satanás atacou o sábado, porque sabe que esse dia é o centro da adoração. O sábado exalta a Cristo como Criador e apela a todos em todos os lugares a adorar aquele que fez o céu e a terra. O sábado fala com relevância nesta era de evolucionismo e nos convida a adorar a Cristo, que nos criou e nos dá uma percepção do nosso valor a Ele. Essa é uma questão que ultimamente tem sido, assim, bem deturpada. Estão dizendo por aí que dia do Senhor é o primeiro dia da semana, e as pessoas que não estudam a Bíblia vão ser levados com facilidade, porque é uma mensagem agradável, de estar com a família, né, salvar o planeta e descansar. Mas o dia errado, se nós não avisarmos, eles serão enganados, depois eles vão cobrar de nós que sabíamos e não avisamos a eles, né? Caminhamos então para a quinta-feira. O apelo final de Deus então, para nós e para as pessoas, avisando eles da volta de Jesus, do preparo, da oportunidade que temos, e aqueles que se encontram aí, longe dos caminhos de Deus, o que é que nós devemos falar para eles? Que Babilônia caiu, e dizer assim: sai fora, sai dela, povo meu, para não participar dos flagelos. Devemos avisar para sair fora, não permanecer no erro. Nós estamos, eu e o Rob, estudando com uma mãe de uma desbravadora. A filha tem vindo aqui sempre na igreja, né? E nós estamos estudando agora o Apocalipse com elas. E elas fazem muitas perguntas. E ela diz assim: por que toda a mensagem dos adventistas tem que ter o sábado no meio, né? Porque outras igrejas, ela frequentou outras igrejas aí, e nunca falam essas coisas para a gente. E aí nós estamos estudando essa semana, de hoje vai ser então sobre a volta de Jesus. Então olha como as pessoas não conhecem a mensagem, o dia de guarda realmente, a observância dos mandamentos. E nós temos que avisá-los para não sofrerem a destruição final, porque não sabem, né? Então a mensagem de Deus para os últimos dias deste planeta agonizante é a verdade de Jesus e de sua justiça. Ela ecoa pelo céu. Devemos avisar então para retirar-se dela e participar então, vir para o rebanho de Deus. O desejo de Deus é ter um só rebanho, não é isso? Ele diz que tem muitas ovelhas que não estão no aprisco. Quem sabe, eu posso dizer assim que, não quer dizer que por estarmos aqui dentro desse local, desse recinto,
que nós estamos dentro do rebanho do aprisco de Deus. Podemos estar aqui dentro, mas perdidos. A mensagem não é só para lá fora também, mas é para nós também. Às vezes estamos aqui uma ovelha meio errante, procurando outros capins por aí, não é isso? E aí ao sábado nós viemos aqui na igreja, tudo bem. Será que nós estamos no aprisco do Senhor? A mensagem também deve ser para nós. E eu quero então terminar algumas frases da parte de sexta-feira. Olha aqui, eu marquei. Deus está chamando sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-a das igrejas do mundo para trazê-la a uma santa proximidade. Fez dela depositária de sua lei, e lhe confiou as grandes verdades da profecia para esse tempo. Então, Deus está chamando hoje seu povo como chamou o antigo Israel. E os 3 anjos de Apocalipse 14, irmãos, representam um povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Estamos refletindo a luz de Cristo às pessoas, ou estamos levando mais trevas ainda? Precisamos pensar. Olha só então, ao chegarmos a abordar umas pessoas, devemos dizer assim, olha, Cristo aceita e com prazer todo agente humano que a Ele se renda, e leva o humano à união com o divino. Então isso deve ser um prazer para todos nós, levar as pessoas a conhecer a Jesus e a se unir a Deus e ao seu povo aqui nessa terra. Devemos falar a verdade, orar por ela, cantar, encha dela o mundo e prossiga avançando para as regiões longínquas. Queridos, essa é a mensagem para o nosso tempo. Nosso querido pastor está preocupado com a missão que temos que levar, e nós temos que ter essa preocupação. O que é que eu e você estamos fazendo para apressar a volta de Jesus? Estamos aqui sofrendo com a pandemia, com centenas, milhares de pessoas morrendo, passando necessidade. Quando Cristo voltar, tudo isso vai terminar. Inclusive eu e você vai acabar o sofrimento. Então, além de vivermos o lar celestial, estaremos livres das consequências do pecado, do sofrimento. Quanto mais nós demorarmos para avisar as pessoas da volta de Jesus, quanto eu demorar de me entregar o coração a Jesus, quem sabe Deus está dando uma oportunidade ainda para eu e você. Cristo ainda não veio por causa disso, quem sabe. Falta, quem sabe, tomarmos a nossa decisão de entregar o coração a Jesus e dizer assim, eu vou pregar o Evangelho, eu vou testemunhar. Que Deus abençoe a mim e a você, que não tenhamos vergonha nem medo, mas temos coragem de falar do amor de Jesus às pessoas. E que dentro em breve nosso Salvador Jesus possa voltar para nos levar e levar os nossos queridos, aquele que Ele entregou em nossas mãos. Podemos orar? O irmão João Henrique está avisando aqui a nós e a igreja toda para nós incluirmos em nossas orações a irmã Maria, esposa do irmão João Tavares, que ela foi membro aqui, eles foram membros aqui por muitos anos, acho que já foram, faz uns 2 ou 3 anos que eles foram para São Paulo, para que a filha pudesse cuidar, são um casal de idade, e ela está passando mal, não é isso? Então veio o pedido até nós, que ele disse que eles amam ainda a igreja aqui central de Pirassununga, os membros aqui. Era um casal muito especial, e eles buscam então o nosso apoio, orando, pedindo a misericórdia de Deus para ele. E outros mais também, que os irmãos conhecem, vamos orar pelos doentes. Coloque-se em pé, então, vamos fazer uma breve oração, para terminarmos esse momento da escola sabatina e já para os momentos de ofertório. Maravilhoso Deus, obrigado pelas mensagens que recebemos a cada dia através da lição da escola sabatina. Pedimos ao Espírito Santo que continue tendo misericórdia e paciência conosco, mas nunca desista de nós, Senhor.
Nós somos pecadores, gostamos ainda de muitas coisas desse mundo e às vezes elas nos prendem demais e a gente esquece da missão que temos. Não deixe que isso aconteça com cada um de nós, Senhor. Que possamos ter sempre em mente a urgência da missão de evangelizarmos a todas as pessoas que tivermos contato. Nesta oração, Senhor, quero pedir pela nossa irmã Maria, esposa do irmão João Tavares. Cuide dela, Senhor. Ela já viveu muitos anos, te honrou e continua te honrando, Senhor. Agora está enferma. E ela pediu até para nós, intercedemos e suplicamos a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos para ela. Coloque a Tua mão poderosa sobre ela e cure-a se for para o bem dela. E os demais queridos irmãos também, com seus amigos, familiares, com algum problema de saúde, quem sabe alguém com essa pandemia, recupere a saúde de todos. E agora em continuidade, Senhor, nos momentos que temos aqui neste lugar, nós queremos Te adorar e Te ofertar através da devolução dos dízimos e das ofertas que daremos com alegria. Use esses recursos, Senhor, para a pregação, para a manutenção da Tua obra nesta terra e para que Cristo volte logo. Abençoe os doadores, mesmo até aqueles que hoje não trouxeram, Senhor, que eles também recebam as mesmas bênçãos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendonça, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa a religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor.
lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade? É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel, na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. A minha Bíblia. Eu não sei quantas crianças têm as suas Bíblias, mas eu creio que o papai e a mamãe, né, no seu dia a dia, tá ali estudando com os filhos, né, fazendo a leitura da Bíblia, também a liçãozinha da escola sabatina. E por que que a Bíblia é um livro diferente? Não sei se vocês sabem, crianças, mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Eles não escreveram o que eles queriam aqui na Bíblia, mas eram homens obedientes, tementes a Deus. E todos os detalhes que contém na Bíblia foram orientados passo a passo a Deus, como escrever. E outro detalhe muito importante, e os desbravadores, se eu não me engano, de 10 anos, que é o cartão de amigo, tem alguns questionários que respondem, né, esses requisitos em relação à Bíblia. A Bíblia, crianças, ela é uma coleção de 66 livros. E ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, também conhecido como Velho Testamento. E a segunda parte é o livro do Novo Testamento. Do Novo Testamento. E o interessante, que o Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros. E já o Novo Testamento é formado por 27 livros. Lembrando que toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. O Antigo Testamento, ele começa com o livro de Gênesis e ele vai terminar lá com o livro de Malaquias. E já o Novo Testamento, ele começa com o livro de Mateus. Talvez não dê para vocês verem, né? Começa com o livro de Mateus e vai terminar lá com o último livro, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por João e o primeiro livro do Antigo Testamento foi escrito por Moisés. Detalhe, Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que também são conhecidos como livros pentateucos, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Certo? Mas alguma vez, vocês se perguntaram, crianças, para que serve a Bíblia? E eu convido vocês a abrirem lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. E a própria Bíblia vai nos explicar, vai nos mostrar para que a Bíblia nos serve. E está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus
é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão e da educação na justiça. Ou seja, toda a Bíblia, ela nos ensina aquilo que é certo nós fazermos. E como é que a gente sabe? Nós temos o quê? Que ler a Bíblia. Mais uma vez, se vocês são pequeninos, não sabem ler, é uma obrigação do papai e da mamãe fazerem isso juntamente com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, quero agradecer, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de estar aqui, em sua santa casa de oração. Agradecemos também, Senhor, pela família que temos, pela semana que tivemos, independente dela ter sido uma semana tranquila ou não. Nós somos confiantes de que o Senhor esteve conosco. Permaneça com cada um de nós, derrame suas bênçãos também sobre as pessoas que assistem essa programação pelas redes sociais. Derrame suas bênçãos e cuidados sobre elas também. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta, beijando uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, tirando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, veio o sol amarelo, pôs verde na floresta, em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, jurando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida como sangue derramado, pintou minhas vestes como branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Uou, uou. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Uou, uou. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e
me assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Lembrando que há um outro templo que está sendo construído, lá na Nova Jerusalém, onde estaremos juntos todos os sábados, não só nós, mas todos os salvos de todas as gerações e de todos os lugares. Eu quero convidar cada um de vocês para estar lá, porque pela graça de Cristo, o nosso lugar já está assegurado. Agora resta de nós termos perseverança até o fim. E eu louvo a Deus, irmãos, porque mesmo em meio a essa pandemia, a igreja continuou pregando, continuou trabalhando, e eu quero, em nome da Associação Paulista Central, agradecer a todos vocês pela fidelidade, pelo compromisso com as coisas de Deus. Alguns de vocês já sabem que os nossos números não diminuíram durante a pandemia. Os irmãos continuaram devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence, e isso permitiu a propagação do Evangelho, isso permitiu a manutenção de obreiros, pastores em todos os lugares. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço ao pastor Célio pela oportunidade de estar aqui. De manhãzinha já estivemos lá em Descalvado, um grupo de irmãos bem animados. É bom, irmãos, ver a família de Deus perseverando em meio às provações. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa, muito pelo contrário. Deus já tinha planejado todos os recursos para esse momento. E hoje a gente percebe que aos poucos as coisas vão voltando ao normal, tudo se abrindo novamente, e eu vejo essa pandemia como uma oportunidade, exatamente uma oportunidade, porque nessa pandemia as pessoas foram sensibilizadas e perceberam que esse mundo é tão frágil a ponto de ser abalado por um vírus microscópico, um vírus que nem dá para ver a olho nu, abalou todas as estruturas sociais, econômicas, políticas, praticamente do mundo todo. Então isso nos mostra que aquilo que Jesus disse em João 15, verso 5, na última parte, é de fato uma realidade. Você lembra o que Jesus disse lá? Porque sem mim nada podeis fazer. A gente vê que Deus está nos chamando para que, como igreja, a gente termine o trabalho que Ele confiou a cada um de nós, que é pregar até a última criatura para que Ele venha. Amém? E eu agradeço porque nesse ano, você e eu estamos engajados na distribuição desse livro, A Maior Esperança. Dia 31 de outubro será o dia do impacto. Seria em maio, mas foi postergado 2 vezes, e a data oficial agora é 31 de outubro. Mas sabe, gente, isso não impede de estarmos distribuindo esse livro agora, porque tem pessoas sedentas por essa mensagem. Nós cremos que Deus fala, Deus não está mudo, e muito menos morto, né? Como foi feito até um filme aí bonito, Deus não está morto. Então Deus fala. Esse livro foi escrito no ano passado pelos pastores Luiz Gonçalves e Diogo Cavalcante. Mas é interessante que no ano passado, quando esse livro estava sendo escrito, não se falava em pandemia, não se falava em uma crise global de saúde, mas esse livro já falava algo a respeito. Leia o capítulo 6, por exemplo, quando fala de onda global. Irmãos, eu estou mencionando isso aqui, antes de abrir a palavra de Deus, para reforçar a fé de vocês, na maneira como Deus conduz a sua igreja. Então, não havia crise de saúde, não havia nenhum dos problemas que estão acontecendo agora, mas os autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus,
preparar um conteúdo extraordinário para esse momento que estamos vivendo. Então, por bondade, leia o livro, especialmente o capítulo 6, e aí você vai ser impulsionado ou impulsionada a entregar esse livro aos milhares. E tem mais, o livro que já era baratíssimo, porque, irmãos, cá entre nós, R$1, você não compra nenhuma paçoquinha mais ali no bar, não é verdade? R$1 passou a custar 50 centavos. E aí, o que você diz? Não é um milagre? Fala a verdade. Numa época em que o arroz quase triplicou o preço, subiu a lata de óleo, não é mais lata, né? Agora é a PET lá. Então, numa época que está tudo encarecendo, a publicação fica mais disponível para você entregar como folhas de outono, do modo como Ellen White viu em visão. Então, gente, contamos com o costumeiro apoio de vocês na distribuição desse livro. E só mais uma menção breve. O pastor Célio contou um pouquinho da experiência dele, quando era um garoto ainda, e estava comportando para conseguir recursos para pagar a faculdade, e encontrou o irmão Evaldo. O Evaldo já era coportor lá há 20 anos atrás, continua coportando. E a propósito, tem alguém aqui na igreja que já teve alguma experiência na coportagem? Deixa eu ver as mãos. Pá. Gente, Deus seja louvado, amém por isso? Nós já temos aqui na igreja pessoas que viveram essa experiência. E quem ainda não viveu e gostaria de viver essa experiência, eu quero dizer algo muito especial a vocês. Esse é o tempo. Nunca antes as pessoas estiveram tão sedentas da palavra de Deus como agora. E o coportor, a coportora, eles têm o privilégio de levar essas publicações para todos os cantos. Você sabe que a nossa igreja, ela publica a mensagem em mais de 800 línguas e dialetos. E há uma visão que Ellen White teve em novembro de 1848, onde ela viu nossas publicações circulando a terra como torrentes de luz. Irmãos, esse é o tempo. É verdade que na medida que o fim vai se aproximando, o justo deverá viver unicamente pela fé. E o coportor tem essa oportunidade. O senhor que já coportou, o senhor lembra que o senhor começava cada dia orando, pedindo a bênção de Deus, pedindo para Deus mandar o anjo dele adiante. O senhor lembra, meu irmão? É assim ainda a experiência do coportor. E tem espaço para os jovens, tem aí o projeto Sonhando Alto, e tem espaço para os adultos, porque tem a coportagem vocacional, que é essa coportagem que o irmão Evaldo abraçou. Por meio dela, formou os filhos, comprou até, não vou falar, né, Evaldo, daquela fazenda que você comprou ultimamente, né? Não é bem uma fazenda, irmãos, é um sítio, mas é uma realização que Deus lhe deu, porém a recompensa maior é na eternidade. Vamos orar antes de abrir a palavra de Deus? Por bondade, se você puder fechar os olhos, vamos buscar mais uma vez a Deus em oração. Querido Pai, aqui na Tua santa presença, nesse bom lugar, esse lugar que o Senhor separou para ser uma casa de culto, aqui nós Te buscamos mais uma vez. E o nosso coração está extremamente grato a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. No meio dessa pandemia, muitas pessoas perderam a vida, outras pessoas sofrem com a perda de seus entes queridos, mas aqui estamos porque a Sua boa mão nos conservou. Querido Deus, Te louvamos pela Tua igreja aqui em Pirassununga, por cada um dos Teus filhos que continuam fiéis a Ti, mesmo diante das provações. E agora, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos batize mais uma vez. Nós queremos ser sensibilizados pelo Espírito para ouvir Sua voz, cumprir a Tua vontade e apressar a vinda do Senhor por meio da pregação do Evangelho. Humildemente oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Você que trouxe a Bíblia, quero convidar você a abri-la agora. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Hoje eu quero falar sobre a salvação, ou melhor, sobre a compaixão de Jesus e a salvação das pessoas. Qual é a relação
entre a compaixão de Cristo e a salvação do ser humano. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quero te convidar a acompanhar juntamente comigo, a partir do versículo 35. Mateus 9, 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? O que é compaixão? O versículo 36 diz que quando Jesus olhou para as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque essas pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que é compaixão? O dicionário Webster da língua portuguesa define compaixão como sentimento profundo pelo sofrimento alheio e o desejo de aliviá-lo. Ou seja, compaixão é muito diferente de pena ou de dó. Compaixão é quando você consegue ser sensibilizado pelo sofrimento do próximo e começa então a empreender esforços para aliviar esse sofrimento. Foi justamente isso que Deus fez. Por meio da pessoa de Jesus Cristo, Deus contempla agora a humanidade, vê os desastrosos efeitos do pecado e começa então a trabalhar num esforço conjunto entre as três pessoas da divindade para agora resgatar o ser humano. Esse é o plano da salvação de maneira resumida. Irmãos, aquela multidão que Jesus contemplou, multidão de sofredores, como o próprio texto diz, aquela multidão não é muito diferente da multidão que vive hoje. Eu abri aqui, enquanto chegava a minha vez de falar, um site. Se você tiver acesso à internet, pode abri-lo também. Esse site, ele fala dos problemas da humanidade e como a população mundial está crescendo de forma desenfreada. O site é World Matters. World, de mundo, e Matters, M-E-T-E-R. Se você quiser abrir para acompanhar aqui alguns dados interessantes. Vou abrir aqui também. Geralmente não usamos o celular nos cultos, né? Mas aqui é apenas uma maneira de ilustrar como está a situação mundial hoje. Exatamente nesse momento, a população mundial, ela conta com 7.812.915.550, aí não dá para falar porque é um atrás do outro vai nascendo. Então essa é a população mundial, quase 8 bilhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, hoje nasceram 186 mil pessoas, até agora, ou melhor, 187 mil pessoas, e o número não para de aumentar. Mas morreram 78 mil pessoas. Qual é o saldo? O saldo, então, o que nasceu e o que morreu, nós temos aí cerca de 110 mil pessoas que estão aumentando dia a dia na contabilização da população mundial. O que isso quer dizer? Se nos tempos de Jesus, em que a população mundial era menor que 500 milhões de habitantes, 500 milhões, hoje estamos chegando a 8 bilhões, ou seja, 16 vezes maior. Você sabe que quanto mais gente, mais problema. Quanto mais gente, mais sofrimento. Mais criança morrendo de fome, mais violência sendo cometida, enfim. Se Jesus teve compaixão das pessoas naquele tempo, imagine hoje. Quando Jesus contempla a humanidade e vê que os problemas estão sendo multiplicados dia após dia,
A mídia hoje está focando na pandemia, mas você acha que parou de ter guerras? Você acha que parou de ter enchentes, terremotos, pestilências de todos os tipos? O mundo está caminhando a passos largos rumo à destruição. Nesse mesmo site, diz que cerca de 800 mil pessoas morrem todo ano de fome e inanição. Você sabe o que é passar o dia inteiro sem comer nada? A semana inteira sem comer nada? É assim que vivem, ou melhor, é assim que morrem todos os anos cerca de 800 mil pessoas ao redor do mundo. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, como havia predito as Escrituras. Jesus então olha para nós com compaixão. Ele está trabalhando para salvar o maior número possível de pessoas. E eu gostaria de pedir agora a sua atenção ao verso 35 que acabamos de ler. Aí no verso 35 nós encontramos 4 ações de Jesus na execução do plano da salvação. 4 ações. A primeira delas, você encontra aí logo na primeira linha, é o primeiro verbo que aparece aí no verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Interessante, irmãos, que desde o Éden, nós encontramos Deus indo atrás das pessoas para poder salvá-las. Não foi isso que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles se esconderam da presença de Deus. E bem diferente daquilo que Satanás havia pregado no céu, Satanás havia acusado a Deus de ser um Deus tirano. Satanás havia dito lá para os anjos que no momento em que eles pecassem, Deus iria fulminá-los instantaneamente. Ora, Adão e Eva pecaram. E nós percebemos que Deus fez algo muito diferente disso. Deus foi lá atrás deles. E aqui está um exemplo muito valioso para nós. Como é que devemos tratar as pessoas quando elas se afastam do caminho de Deus? Como é que devemos lidar com os nossos filhos? É verdade que quando nossos filhos saem do caminho de Deus, o nosso coração fica partido. Mas como é que devemos lidar com essas pessoas que se afastam? Devemos fazer o mesmo que o nosso Deus fez. Estabelecer um plano de resgate. E aqui no verso 35 nós encontramos justamente isso. Deus indo atrás das pessoas. Em Lucas capítulo 19, quando conta a história de Zaqueu, quando Jesus já está na casa de Zaqueu, ali no verso 10, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então qual é o propósito do plano da redenção? Salvar. E ele mesmo falou, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, ele veio para salvá-las. Sabe, irmãos, essa é a primeira ação de Jesus, ao ser movido por compaixão pelas pessoas perdidas. A segunda ação, aí diz que Jesus ensinava nas sinagogas. Você já parou para pensar no conteúdo dos ensinos de Cristo? Irmãos, os ensinos de Jesus sempre exaltaram a paz. Aliás, ia justamente contra ao conceito de seus dias. Jesus disse assim: olha, se alguém lhe ferir a face, vire a outra. Se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Olha o que Jesus ensinava. Quando você abre a sua Bíblia aí no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vê que os ensinos de Jesus, eles ampliaram de forma muito bela o espírito da lei. Olha o que Jesus ensinava. Ele disse assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Lembra disso, gente? Então agora ele expande o espírito da lei, e ele conclui dizendo que se nós quisermos ser pessoas bem-sucedidas, como aquele sábio que construiu a casa sobre a rocha, nós devemos não somente ouvir seus ensinos, mas praticá-los também. Porque aquele que só ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, encheram os rios, deram contra aquela casa,
e a casa veio a desabar. Percebem? Os ensinos de Jesus, eles não são somente para colocarmos num quadro, numa bonita moldura e dizer, olha aqui os ensinos de Jesus. Não, os ensinos de Jesus, eles são transmitidos para que nós vivamos de acordo com eles. A terceira ação de Jesus aqui no verso 35 é que Jesus pregava o evangelho do reino. Jesus, ele tinha uma mensagem muito clara para proclamar. E logo aqui no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus começa a anunciar a sua mensagem, ele diz justamente isso aqui no versículo 17, Mateus 4:17. Aqui está a nota tônica das pregações de Jesus. Ele dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era o tom da pregação de Jesus? Você se lembra que certa vez, Jesus, em torno de um bom grupo de pessoas, Jesus falou assim: olha, não ajuntais para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. Sabe, percebe que o foco aqui não são as coisas passageiras desse mundo? Percebe que o que Jesus prega é um mundo melhor, um mundo maior que está sendo preparado para você e para mim? Percebe? Essa é a nota tônica. Ele pregava o evangelho do reino. Interessante, irmãos, que certa ocasião, os fariseus, líderes religiosos do povo daquele tempo, os fariseus contrataram um grupo de guardas. Eles compraram alguns guardas, alguns soldados romanos, para poder prender Jesus. E aqueles guardas então passaram o dia inteiro perto de Jesus, esperando um momento oportuno para prendê-lo. Acontece que no final do dia, esses guardas voltaram até os fariseus e eles voltaram sem Jesus. Eles não tinham prendido Jesus. E os fariseus disseram: mas espera um pouquinho, nós pagamos para que vocês o prendessem. Cadê o Nazareno? E aqueles guardas disseram o seguinte: é que ninguém falou como esse homem falou. Percebe como Jesus pregava? Embora os sermões de Jesus tenham sido poderosos, nada falou tão alto como a sua vida imaculada. Eu fico pensando, queridos, nós todos aqui, de uma forma ou de outra, nós somos pregadores também. Pode ser que você não venha aqui no púlpito pregar, mas de alguma forma você também prega. E eu fico imaginando assim, pastor Célio, como fazer para pregar como Jesus pregava? Lembra aquela ocasião que Jesus pregou e o dia inteiro passou e depois ele teve que multiplicar os pães, porque não queria dispensar a multidão faminta? Ficou o dia inteiro pregando e o povo ficou. Como fazer para pregar como Jesus pregava? E aí nós chegamos à conclusão simples: para pregar como Jesus pregava, precisamos viver como Jesus viveu. Porque nada falou tão alto como a sua vida, que foi entregue em resgate de muitos. Ele não vivia para si, ele vivia para um propósito muito maior, muito mais elevado. Por isso seus sermões impactavam tanto a vida das pessoas. Bom, vamos para a quarta e última ação aqui de Cristo, registrada aqui no versículo 35. Diz aí que ele curava toda sorte de doenças. Você sabe que nos tempos de Jesus haviam muitos sofredores. Na verdade, as doenças nunca pouparam. As doenças, elas atingem pessoas de todas as classes e níveis sociais. Atinge o estudado e também atinge aquele que não estudou. As doenças, elas não selecionam, elas atingem todas as pessoas. E nos tempos de Jesus, haviam doenças de todos os tipos, inclusive a lepra. A lepra talvez seja ou tenha sido
a doença mais desafiadora naqueles tempos bíblicos. E porque o leproso, ele precisava se isolar das pessoas, a lepra era uma doença altamente contagiosa, o leproso cheirava mal porque a carne de seu corpo ia se apodrecendo. E para piorar um pouco mais, o leproso carregava em seus ombros o senso da condenação divina, porque a lepra era ensinada como o açoite de Deus, o castigo de Deus. Então o leproso realmente era aquele que vivia sem esperança alguma, era um morto-vivo, talvez um zumbi como esses que Hollywood vem ensinando através de filmes e séries. Mas é interessante que Jesus curou leprosos, inclusive Jesus tocou neles, mas o toque de Jesus restaurava aquelas carnes mortas, e as pessoas tinham a sua vida totalmente restaurada. Interessante, queridos, que numa única vez Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, que Jesus está passeando em nosso meio, aqui entre nós. Ele continua sendo o Emanuel, o Deus conosco, e Ele continua curando. Ele não cura só o físico, Ele cura também o espiritual, porque Ele disse, não temais aquilo que pode matar o corpo, mas temais aquilo que possa destruir a alma. Jesus quer curar a gente nessa manhã de sábado, afinal, Ele continua tendo compaixão de nós. Você gostaria que Jesus te curasse hoje? Gostaria de agora mesmo em seu coração elevar a Ele uma prece, como aquele cego de Jericó que disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você gostaria de dizer agora isso para Cristo? Dizer, Senhor, o Senhor sabe qual é a minha doença, o Senhor sabe qual é a minha luta, me cure, Senhor. Certamente Ele está desejoso em fazer isso. Então vimos aí as 4 ações de Jesus. Interessante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização, ela também prega o Evangelho, executa a sua missão por meio dessas 4 ações. Vamos relembrar quais são as 4 ações de Jesus? Por favor, dê uma olhada aí para o versículo 35 do capítulo 9. Vamos fazer um exercício rápido aqui, para poder identificar nas ações da igreja, essas 4 ações de Cristo. Bom, a primeira ação, Jesus percorria todas as cidades. Hoje a Igreja Adventista prega o Evangelho, através dos vários meios, em mais de 220 países, amém? Inclusive, a oferta e o dízimo que você devolve aqui na igreja, torna possível a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Porque diferentemente das outras denominações cristãs, que são de regime congregacionalista, o dízimo que você devolve aqui, além de alimentar a missão aqui de forma local, alimenta a missão em todas as partes do mundo. Inclusive você até poderia dizer amém por isso. A segunda ação, diz que Jesus ensinava, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também ensina. Ela ensina através de séries de conferências, ela ensina através da grande rede de escolas, universidades, colégios. Enfim, estamos nos passos de Jesus. A terceira ação, diz que Jesus pregava o Evangelho, e a igreja prega, irmãos, prega através de você, prega através do rádio, através da internet, através da TV, através das publicações, a igreja prega. E por último, diz aí que Jesus curava. A Igreja Adventista cura alguém? Através das feiras de saúde, ensinando um estilo de vida mais saudável, através da literatura de saúde que temos, que ensina um estilo de vida de acordo com os planos de Deus, os 8 remédios da natureza, as clínicas, os hospitais. Então você percebe que como organização, a igreja, embora muito longe de ser perfeita, a igreja vem empreendendo esforços de várias formas para fazer justamente aquilo que Jesus fazia, movido por compaixão. Eu concluo a mensagem dessa manhã falando um pouquinho da missão, falando da seara. Os versículos 37 e 38 falam justamente sobre isso. Jesus destacou 2 aspectos aqui da missão. O primeiro aspecto qual é mesmo? A seara é grande.
Irmãos, o que você entende por seara grande? O que você entende por isso? Nós acabamos de ver aqui nesse site, vamos ver novamente, nesse World Matters. Olha só, irmãos, tinha nascido 187 quando eu comecei a falar, 187 mil hoje, já estamos em 192 mil. Enquanto estou falando, já nasceu 15 mil pessoas. A missão é grande ou não é, meu irmão? É muito grande, maior do que você e eu consigamos mensurar. É muito grande a missão. E ela é grande não só no aspecto numeral, mas é grande no aspecto cultural também. Imagine você que já teve a oportunidade de viajar em outros países, ou você que terá a oportunidade de em breve conhecer outros países, você vai perceber que em cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem o seu modo de viver. Como pregar o Evangelho no mundo multicultural? Religiões de todos os tipos, só para você, irmão, ter ideia, já foram catalogadas mais de 40 mil denominações cristãs. Ou seja, eu estou falando de uma religião, cristianismo. Dentro do cristianismo, mais de 40 mil. Que tal? E as outras religiões? Bom, você que gosta de acompanhar um bom documentário, um bom programa a respeito de culturas e religiões, eu quero recomendar para você uma série. Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui. E por favor, em vez de ler a Bíblia ou assistir série, fique com a Bíblia. Mas você que já tem o seu plano de leitura da Bíblia e quer saber mais sobre as religiões do mundo, para você entender o que Jesus falou aqui, dê uma olhadinha. Na Netflix tem uma série chamada A História de Deus. É apresentado pelo autor Morgan Freeman, aquele ator moreno, idoso já. Ele vai de país em país, ele visita as aldeias e estuda como que as pessoas enxergam a Deus, como que elas adoram a Deus. Irmãos, você vai encontrar coisas bizarras, porque como disse Jesus, se você tirar a luz, as pessoas viverão em trevas. Você vai encontrar ali pessoas que acreditam que, se ao morrer, o seu corpo for jogado num determinado rio, você vai direto para o paraíso. De que religião que eu estou falando aqui? Religião da Índia? O hinduísmo. Você morreu, inclusive ali tem, quando as pessoas vão sentindo que a morte está chegando por perto, elas vão para lá, esperar morrer lá, para ser jogado no rio. O rio seria o Jesus Cristo deles, o Salvador deles. Mas religiões ainda mais bizarras. E daqui a pouco eu vou contar a história de um moço que acreditava que a salvação viria dos ETs. É isso mesmo. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, ali na tela, daqui a pouco eles vão colocar para a gente. Os trabalhadores são poucos. A seara é muito grande. Grande e complexa ao mesmo tempo, porque como você vai falar de Jesus para uma pessoa dessa? Só para você ter uma ideia, dos quase 8 bilhões de habitantes no mundo, quase 5 bilhões, ou seja, mais da metade, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Aí pense com você aí, o que Deus vai fazer para o Evangelho chegar até essas pessoas. Eu vou dizer para você o que Deus vai fazer. Deus poderia enviar anjos para fazer isso, meios sobrenaturais. Para Deus não há nenhuma dificuldade. Afinal, foi por meio da sua fala que tudo passou a existir. Você sabe, com essa história da criação. O que Deus vai fazer para salvar as pessoas? Eu vou dizer para você o que Deus vai fazer. Deus vai usar você para salvar as pessoas. Porque você é o melhor que Deus tem nesse mundo para salvar as pessoas.
Deus não vai usar mais uma jumenta como usou para divertir Balaão. Deus vai usar você agora. Deus está te chamando agora. Deus está te falando: filho, olha o tamanho da seara. Filho, olha quanta gente precisando ser salva. E sabe o que eu tenho, filho? Eu tenho você. Eu tenho você para usar. O José, o Daniel, o Pedro, eles não estão mais aqui. Ellen White, Tiago White, José Bates, J.N. Andrews e tantos outros pioneiros, eles não estão mais entre nós. Eles fizeram com que a tocha da verdade chegasse nas nossas mãos. Eles doaram a própria vida. Na história do Adventismo, diz que o terno de Tiago White, o terno dele, tinha tantos remendos, que era impossível saber qual era o tecido original do terno dele. Esses homens e mulheres que vieram antes de nós, eles eram tão movidos por compaixão, que eles entregaram não só os seus bens, mas a própria vida em prol dessa causa. E você e eu? O que você e eu estamos dispostos a fazer pela causa de Jesus Cristo? Será que vai parar aí na sua mão a tocha? Ou você hoje, cheio do poder do Espírito Santo, vai se levantar e usar os seus dons e talentos para salvar gente, salvar pessoas? Eu quero contar para vocês a história de um moço. Você pode, por bondade, colocar aqui para a gente? Ótimo, obrigado. Eles estão bem atentos ali, né? Eles estão bem atentos. Esse moço aqui, o nome dele é Wilson Aleixo. Ele acreditava em ETs. Afinal, a ufologia, crença em ETs, ela tem milhões de adeptos no mundo inteiro. Inclusive o sonho de Wilson era ser abduzido por uma nave dessas aqui. Porque ele acreditava no seguinte: os ETs virão. Os ETs vão levar com eles um grupo de escolhidos. Pessoas que estiverem preparadas serão levadas, porque depois os ETs vão voltar, e daí eles vão destruir o planeta, e reconstruí-lo para uma nova humanidade, uma nova espécie, uma nova história. Essa era a crença de Wilson. E você percebe que ele era bem firme nisso que acreditava, porque toda vez que você vê o Wilson aqui nas fotos, ele está vestido a caráter. Todo momento ele está ali representando a sua fé. Ele juntou o dinheiro de 1 ano de salário para comprar esse amuleto, porque na crença dele, esse amuleto facilitaria para os ETs no momento da sua chegada, facilitaria a localização dos fiéis. Então ele foi lá, juntou dinheiro durante 1 ano e comprou esse amuleto. Ele acreditava tanto nisso, que chegou a tatuar em suas próprias costas 2 ETs, olha ali, um adulto e um outro filhotinho, não sei se vocês conseguem ver daí. Acreditava de verdade. Até que, num certo momento, ao cursar o 3º semestre da faculdade de jornalismo, surgiu ali na grade curricular uma matéria chamada Religiões Contemporâneas. E o professor da turma dividiu aqueles alunos em grupos de 3 ou 4, para que cada grupo pudesse montar e apresentar um seminário de cada religião. E para o grupo de Wilson, foi sorteada a Igreja Adventista do 7º dia. O grupo se reuniu logo após a aula, e cada um dos colegas ali do grupo ficou de cuidar de uma atividade para montar o seminário. E para o Wilson, caiu a responsabilidade de procurar livros que falassem sobre a Igreja Adventista. Ele conta no seu testemunho que ele sentia no coração que aquele não era um simples trabalho da faculdade, tinha algo mais naquilo. Ele disse que alguma coisa falava para ele: Wilson, isso aqui é algo muito importante,
faça com dedicação. Naquela noite ele quase não dormiu, preocupado, onde conseguiria livros para falar dessa religião. Ora, ele nem sabia que existia igreja adventista até então. Como encontrar livros? Mas no dia seguinte, ao passar pela sala de sua casa, bem ao lado da TV, estava esse livro, O Grande Conflito. Ele pegou o livro na mão, começou a folhear, e viu que o livro havia sido editado pela Casa Publicadora Brasileira. E ele descobriu que essa Casa Publicadora Brasileira pertencia à Igreja Adventista. E começou a ler o livro, com muita sede, com muita fome. Leu o livro em 10 dias. E ao terminar a leitura do livro, irmãos, ele localizou uma igreja adventista, recebeu alguns estudos e tomou essa linda decisão de ser batizado na igreja adventista do 7º dia. Como Deus vai fazer para salvar as pessoas? O que Deus vai fazer quando nós não pudermos mais pregar pelas redes sociais? Quando as autoridades bloquearem o nosso sinal de TV? Quando você não tiver mais sites da igreja disponível como tem hoje? Sabe quem vai pregar, meu irmão? A literatura que você estiver distribuindo agora. Bloquear um canal de TV é muito simples, dá para fazer no estalo de dedos. Eu quero ver como é que vão fazer para recolher milhões e milhões de livros que teremos distribuídos durante todos esses anos. Percebem? Você acha que parou aqui a história dele? Ele recebeu o convite para ser um coportor, e ali ele foi. E você que já foi coportor um dia, você sabe que você tem que decorar uma oferta, uma apresentação de venda. Sabe qual era a oferta do Wilson? Ele chegava até as pessoas e dizia mais ou menos assim: olha, compre esse livro e leia, porque esse livro mudou minha vida. Eu acreditava nos ETs como salvador da humanidade. Agora eu acredito que Jesus vai salvar a humanidade. As pessoas liam, compravam. Você sempre vê ele ali entregando os livros, até que ele resolveu fazer parte da campanha do Sonhando Alto, conseguiu recurso para fazer teologia lá no IAN, está aqui ele com a equipe dele, bem diferente da primeira foto, não é verdade? Muito diferente, agora limpinho, bem vestido, aqui numa série de conferência, e aqui é a noite da formatura dele, em 2015 lá no IAN. Sabe quem é o Wilson Aleixo hoje? Hoje é o pastor Wilson, que parou de contemplar o céu em busca de ETs e passou a contemplar Jesus, e teve a vida transformada. Como é que você vai para casa hoje? Talvez você esteja dizendo: eu vou de carro, a gente vai de carro aqui e tal, né? Vai ser legal, a gente vai voltar, o almoço já está lá quase pronto para a gente. Não é essa a pergunta que eu fiz. Como é que você vai voltar para sua casa hoje? Será que a palavra de Deus encontrou um lugarzinho no seu coração nessa manhã? Será que você vai permitir ser movido pela mesma compaixão que moveu Jesus ao vir a essa terra? Jesus poderia ter ficado lá no céu. Lá ele era adorado por anjos e anjos. Diz o Salmo que lá ele vivia em palácios de marfim. Mas ele deixou a sua glória, veio aqui como um de nós. Ele foi rejeitado, as pessoas não o compreenderam, mas nada disso o desviou de sua missão de salvar. Como você vai voltar para casa hoje? Será movido pela mesma compaixão que moveu Jesus? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você que tomou hoje a decisão de assumir ou reassumir o seu compromisso com Cristo. Será que eu estou falando aqui nessa manhã para alguém que quer ficar mais pertinho de Jesus daqui para frente? Que quer realmente colocar no coração essa missão, viver aquilo que Jesus pediu para a gente viver, começar a olhar para o lugar certo, para a direção certa. Tem alguém que nessa manhã quer dizer: Senhor, eu quero
eu quero reassumir meu compromisso contigo. Tem alguém? Deixa eu ver as mãos. Amém. Poderia ficar de pé para a gente orar junto? E assim finalizamos o culto dessa manhã. Querido Deus, nós estamos aqui na tua casa, nesse lugar tão maravilhoso que é a tua igreja. Estamos aqui para te agradecer, porque um dia Jesus veio atrás de nós. Jesus usou nossos pais, usou nossos amigos, usou meios diversos para nos alcançar. E agora, Senhor, que fazemos parte da tua família, queremos pedir mais uma vez o batismo do Espírito Santo sobre nós, porque é somente quando estivermos cheios do teu Espírito, é que teremos coragem para sair em teu nome, pregando esse evangelho que visa a salvação de milhares e milhares de pessoas. Nos ajude, Senhor, nos ajude a cumprir tua vontade. Converta o nosso coração, converta-nos, porque muitas vezes temos buscado tantas outras coisas, e a sua missão, a sua igreja, muitas vezes não tem estado em primeiro plano na nossa vida. Mas nós queremos, bom Pai, que daqui para frente as coisas sejam diferentes na nossa vida, porque há pessoas lá fora, e às vezes até mesmo aqui dentro, talvez dentro da nossa casa também, pessoas que precisam ser salvas. E talvez a única Bíblia que eles irão ler será a nossa própria vida. Então nos ajude a viver esse evangelho e proclamá-lo com o mesmo entusiasmo que Jesus proclamou quando esteve nessa terra. Perdoe os nossos pecados, bom Pai. Mantenha o nosso nome no livro da vida. Abençoe a tua igreja aqui em Pirassununga. Abençoe o pastor Célio, pastor Delmer, que cuida da outra parte da cidade. Que todos nós unidos sejamos possuídos pelo teu Espírito para terminar essa obra, para que vejamos Cristo vindo em nossa geração. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, vocês aqui presentes, vocês aí pela internet, que Deus os abençoe grandemente. Eu estou cumprimentando aqui, porque eu não sei se está cumprimentando lá, não é? Então receba o nosso abraço e o nosso desejo de prosseguirmos firmes até que Ele venha. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.